Meu nome é Luiz Henrique Cardoso dos Santos e eu quero compartilhar com vocês uma experiência incrível que mudou minha vida. Eu vim de um lar desestruturado, totalmente disfuncional. Fui criado por minha mãe, que sozinha cuidou de mim, da minha irmã caçula e meu irmão. Há uns anos atrás, minha irmã adoeceu e onde morávamos era costume as pessoas ir ao centro espírita para buscar uma cura. Então, a avó da minha irmã levou ela a um centro espírita e eu fiquei ali observando. Quando terminou aquela sessão, o dirigente veio até mim e me falou: Olha, o pai dela morreu e é ele que está causando essa perturbação nela. O pai da minha irmã ele havia desaparecido com aproximadamente uns 20 anos. Nessa época, eu trabalhava com um homem que também tomava conta de um centro espírita. Eu contei para ele o que estava acontecendo, ele me falou que iria consultar os guias dele. E no outro dia, ele me disse que o pai dela estava vivo e que no fim daquele ano ele ia aparecer naquela cidade. E assim aconteceu. Durante esse tempo, muitas coisas ruins aconteceram em minha vida. Meu irmão se tornou usuário de drogas. Por causa disso, minha mãe teve que vender sua casa. Eu saí de casa, fui morar sozinho. Em certa ocasião, o homem que eu trabalhava com ele me fez um convite para assistir uma reunião em uma fazenda. E eu fui. Chegando lá, após a recepção, fomos para um lugar mais reservado. Éramos as 4 pessoas. E ali, né, após alguns minutos naquele local, um dos moços que estava com nós sentou numa cadeira e começou a falar algumas coisas ali com uma voz diferente. Aconteceu muita coisa ali e nós ficamos ali mais ou menos uma hora e meia. E vários espíritos baixaram naquele rapaz, naquele dia. Eu fiquei assistindo, mas totalmente incrédulo com aquela situação, que eu pensava assim, ó, eles estão fazendo um teatro para mim. Aquela fazenda ficava aproximadamente uns 40 quilômetros da cidade. Quando terminou, fomos embora e voltando para a cidade, ainda dentro do carro, eu ouvi uma voz que me disse assim: Quem você pensa que é? Para essas pessoas te colocarem em um carro, andar com você 40 quilômetros e fazer um teatro só para você. Aquilo mexeu muito comigo. Por causa dessa voz, eu resolvi buscar uma religião que até então eu não tinha. Nessa época, eu tinha uma tia muito religiosa, ela era católica, e eu fui para a casa dela. Ela morava em outro estado. Lá eu me tornei coroinha da Igreja Católica, eu era muito dedicado na igreja, fazia parte da Legião de Maria, entre outras funções. Como era em outro estado, eu senti muita saudade da minha família. Eu queria voltar para Minas Gerais, mas eu não tinha nenhuma condição financeira para voltar. Na época eu estava desempregado, não tinha uma profissão. Eu lembro que eu fui para uma pracinha que ficava perto da casa da minha tia. Eu carregava no bolso, né, vários santinhos, que era o costume da igreja. E chorando eu comecei a tirar do bolso esses santinhos. Mas eu pensei assim, eu vou pedir para Jesus Cristo, porque Ele é o mais poderoso. E eu fechei os meus olhos e comecei a fazer uma oração. E eu estava chorando muito. Eu pedi para Jesus me ajudar. E quando eu abri os olhos, eu estava em outro local e observei, olhando para os lados, que era em outro bairro. E aí tinha um ônibus e na, assim, na frente do ônibus tinha uma residência.
Então eu deduzi o seguinte, que o dono daquele ônibus era um turmeiro. Então eu chamei na residência, conversei com aquele senhor e ele me arrumou um trabalho para o outro dia. E juntei um dinheirinho, voltei para Minas Gerais. Nessa época estava acontecendo um evangelismo na minha cidade. E esse evangelismo era para abrir uma igreja adventista. Eu não conhecia a igreja adventista, eu só conhecia a igreja católica e algumas, já tinha ouvido falar de algumas igrejas evangélicas. Eu lembro que era dado uma Bíblia para quem fosse todos os dias. E eu pensei assim, eu vou ganhar essa Bíblia. Também foi feito um desafio para quem fumasse, para largar de fumar em 5 dias. E para honra e glória de Deus, eu participei do desafio, consegui abandonar o cigarro em 5 dias. Eu lembro que havia reuniões todos os dias, e todos os dias era colocado no telão um vídeo do grande conflito. Era um estudo bíblico, e aquilo mexeu muito comigo. No quarto tema, que era sobre a estratégia do inimigo, eu decidi pelo batismo. Fui batizado, passado um tempo eu me casei com uma moça adventista, depois fomos para Coportage, trabalhei depois disso como obreiro bíblico e hoje tenho uma linda filha, sou professor, tenho uma esposa maravilhosa, estou como diretor de grupo aqui na minha cidade. Só tenho a agradecer a Deus por me resgatar e guiar minha vida. E aguardo aquele dia quando o Senhor Jesus virá em glória e poder para nos levar para o seu lar de amor.